Bom, gostaria de dizer boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. A AEAN, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, sempre busca trazer conhecimento, né, para os seus profissionais, para os seus associados. Mas como nós estamos em tempo de pandemia, não podemos nos aglomerar, né? A gente está fornecendo os webinars e as lives para continuar fornecendo muito conteúdo bom para vocês. E hoje a gente vai ter a participação do arquiteto William. Ele é futurista, então ele vai nos situar aí em toda essa situação que a gente está vivendo agora e como a gente pode se adaptar a esse mundo, né? Então eu vou convidar ele para participar com a gente. Ele já está esperando. Boa noite, Olá, William. Tudo bom? boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma alegria a gente poder trazer um pouco de conteúdo, né, para todo mundo mesmo nesse período mais complicado, né? Com certeza, com certeza. Inovando, né? Agora todo mundo nas plataformas digitais. E você preparou um monte de coisa legal para a gente para falar hoje, né, para dar uma luz, né, nesse período. Trouxe alguns cenários, né, de futuros e algumas tendências também para cidades, para arquitetura, para engenharia, para o comportamento das pessoas, né? Daqui para frente, o comportamento é o foco de tudo, né? A gente projeta para pessoas. Então vamos começar, William. Eu queria que você explicasse para a gente assim um pouquinho da sua formação, né, e do que se Uhum. trata esse estudo do futuro, né? Uhum, perfeito, perfeito. Bom, eu sou um futurista, a minha graduação em arquitetura e urbanismo, aqui pela UEM mesmo, né? Eu fiz arquitetura e urbanismo aqui em Maringá. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de marcas, e foi durante essa pós-graduação de branding, gestão de marcas, é que o meu orientador, ele deu uma disciplina para gente de inovação e design thinking. E dentro dessa metodologia de inovação, a gente começou a ver cenários futuros. E daí que eu vi que existiam outras formações também nessa área, né? E eu fiquei muito interessado nisso tudo, fiquei muito curioso. Então eu fui atrás dessas outras formações. Acabei fazendo outras duas especializações, justamente com esse tema: inovação, futurismo e novas economias. E como todas essas coisas se costuram, né? A arquitetura está sempre projetando, a engenharia está sempre olhando para o futuro e precisamos de inovação nisso tudo. E as coisas vão se costurando. Então, da minha formação foi essa, e foi assim que eu vim parar no futurismo e toda essa coisa de análise de tendências, né, de comportamento. Para deixar bem claro, não é adivinhação, não é astrologia, não é nada disso, não é nada místico, muito pelo contrário, é muito científico e é uma disciplina que não tem ainda em muitas universidades, não se vê por aqui, né, no Ocidente, aqui no Brasil, mas existem muitos burôs, muitas universidades, já é uma ciência mesmo de estudar e planejar o futuro. Legal. Bom, estão puxando a minha orelha aqui que eu não me apresentei. Exato. Bom, meu nome é Clarissa, eu sou arquiteta, eu faço parte da diretoria da EAN, eu faço parte da diretoria de capacitação profissional e divulgação. Então, para quem entrou agora também, boa noite, né? Nós estamos trazendo um pouquinho de conteúdo para todo mundo durante esse período difícil, né? E assim, vamos um pouquinho para a teoria. Quais são os tipos de futuro que a gente tem? Essa é uma coisa bem bacana, né? Esse assunto de futurismo. Eles, basicamente, divide-se, as pessoas, assim, elas têm uma forma meio que de escola de pensar futuro, né? Então, na escola, a gente aprende a pensar um tipo de futuro. E isso vem da nossa formação já de pré-escola, que são os futuros prováveis. Mas, na verdade, existem vários tipos de futuros que eles chamam de futuros concebíveis. Então, além dos futuros prováveis, que é pensar o que provavelmente vai acontecer, nós temos também os futuros possíveis e os futuros desejáveis. Então, esses três tipos de futuros é muito bacana. Nós que somos profissionais que projetamos futuro, né, arquitetos e engenheiros,
A gente entender esses tipos diferentes de futuros e entender também que mentalidade que eu estou adotando com cada cliente, com cada projeto, com cada situação que aparece. Os futuros prováveis, eles são muito baseados no passado. Então, eles não trazem inovação. Eles são muito, muito importantes na área da saúde, na área da segurança, proteção do Estado. É muito importante entender o que provavelmente vai acontecer. Mas nós, da criação, da arquitetura, da engenharia e do design, a gente precisa pensar como inovar nisso tudo, né? E daí que entram esses dois outros tipos de futuros, que são os futuros possíveis, que é olhar para o presente e ver o que dá para fazer com o que já tem aqui, junto com os futuros desejáveis, que é olhar para o futuro e entender o que é abundante, o que todo mundo vai querer lá na frente, e juntar essas duas coisas. É aí que mora a inovação, quando a gente consegue fundir futuros prováveis, futuros possíveis com futuros desejáveis. E até muitas coisas, muitos aspectos desses futuros a gente adota no presente e para o resto da vida também, né? A gente está se adaptando agora a muitos fatores, né? Um exemplo muito prático, né? O álcool em gel, né? Com certeza. A gente certeza. não tinha costume, né? Coisas práticas do nosso dia a dia, a gente vai adaptar por muito tempo. E também no nosso plano de trabalho, né? Ferramentas que antes a gente não utilizava, está aprendendo a utilizar agora e vai levar, creio, pelo resto da vida pela praticidade. Com certeza, né? Com certeza. As coisas não voltam mais a ser como eram antes, né? Esse é um assunto muito sério e, enfim, teve um artigo do El País, no mês de abril, que foi quando no Brasil estava começando o primeiro mês, né, por aqui, da pandemia, e eles deixaram muito claro essa noção de que estamos deixando para trás um século. Então, nesse artigo eles falam o seguinte: a humanidade ela precisa ter um símbolo, ela precisa ter um acontecimento muito forte para marcar o fim de um século. Então, da mesma forma que o século passado, o século XX, não terminou na virada do ano 1900 para 1901, porque foi só um número, na cabeça das pessoas, na verdade, ele só terminou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, levaram 18 anos para as pessoas entenderem que o século tinha ficado para trás e que tinha chegado um novo século, né? Representado aí pelo poder destrutivo do homem. E agora a gente chegou nessa mesma situação. Estamos em 2020, faz 20 anos que a gente virou o número, né, de 2000 para 2001, mas na cabeça das pessoas o século não tinha virado ainda. E isso acontece agora com a pandemia, porque ficou muito claro para todo mundo que o passado passou, né, o século passado, que era o poder construtivo do homem, conseguimos construir muitas coisas, muita estrutura, conectar, mas e agora o que a gente faz com isso, né? Agora é olhar para frente, é um novo século. Mesmo quando a gente voltar ao normal, o normal não vai ser mais o mesmo, né? Não, igual que era antes, não. Não. E assim, a pandemia, ela tem algum poder sobre o futuro? Assim, ela pode alterar um pouquinho o futuro? Ah, com certeza. Tempo. No sentido assim, quando a gente tem os estudos de futuros e o futurismo, né, a gente coloca no plural. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante de deixar para as pessoas, que o futuro ele é plural. Então a gente chama futuros, porque são vários futuros. E tem uma frase bem bacana do Peter Drucker, que é pai da economia e do planejamento, né, na década de 70, ele falava que o futuro não é algo que você prevê, mas é algo que a gente cria. E, portanto, a gente tem vários futuros sendo criados nesse momento, né? Quando a gente desenha assim, quando a gente pensa o presente e olha para o futuro, a gente desenha como se fosse um cone de futuros que a gente consegue imaginar, né? Futuros concebíveis. E dentro desse cone tem alguns cenários catastróficos e entra naquela classificação de futuros. Eles são possíveis, ainda que muito pouco prováveis. Todos têm que ser analisados. Então, por exemplo, uma invasão alienígena é algo possível, ainda que muito pouco provável. Uma pandemia global é algo possível, ainda que muito pouco provável. Então, a gente tem que se preparar para os vários tipos de futuros, porque se eles acontecem, a gente tem que saber o que a gente vai fazer dali para frente, né? Que tipo de futuro que queremos construir, partindo daquilo que era muito pouco provável, mas que pode acontecer, né? E agora, o caso da pandemia,
É Ela isso, acaba acelerando até, né, a questão do futuro. exatamente. A pandemia é isso mesmo que você falou, Clarice. É um acelerador de futuros. Muitas coisas que estavam em teste até agora, até o ano de 2019, agora a gente está tendo que colocar isso em prática e montar o foguete com o foguete já decolado, entende? Questão da EAD, tem várias tendências, né, que vinham se formando muito devagar, o trabalho remoto, e agora fazemos ou fazemos. Sim. Até algumas facilidades assim para nossa profissão, elas já estavam aí, né? Mas a gente, Uhum, às vezes, por acomodação mesmo, não usava, por exemplo, as plataformas de reunião digital. Eu até queria chamar o pessoal que está assistindo a gente para participar aqui, escrever aqui nos comentários embaixo. Quem já utilizava essas plataformas de reunião digital, por exemplo, o Zoom, que eu acho que é o mais comum, né, no seu uhum, meio de trabalho, com a sua equipe, dentro do seu escritório, da sua empresa. E, assim, quem já utilizava, porque eu creio que muito pouca gente utilizava antes, né? uhum, Acabou conhecendo só agora e viu como é prático, né? Às vezes algo que poderia ser resolvido em uma chamada de vídeo, né? Às vezes a gente gastava um deslocamento, às vezes até desperdiçava um tempo desnecessário, né? uhum. Até a questão dos anúncios online, né? Anúncios pelas redes, pelas mídias digitais, mídias sociais, né? Muita gente subestimava, achava que não era útil, e agora até eu estava vendo num vídeo esses dias sobre o futuro, né, da nossa profissão, até as grandes empresas, grandes multinacionais, têm às vezes 400 anúncios rodando ao mesmo tempo em Facebook, Instagram, né? Então até as grandes estão se adaptando, né? E é hora da gente começar a aproveitar essas plataformas, né? Que às Com vezes a gente certeza. subestimava, não conhecia, não utilizava, e agora está muito necessário, né? Com Olha certeza. só, um monte de gente falando usava raramente, nem conhecia, que usava pouco e agora está otimizando o trabalho, e com certeza é um dos aspectos que a gente vai começar a utilizar daqui para frente, Com né? certeza. A questão do Zoom, a questão do Skype, o FaceTime, o próprio WhatsApp, né, com as chamadas de vídeo, a gente tem que estar muito antenado. Porque se não está antenado, vem alguma outra empresa e, enfim, ganha ideia, né? Ou a gente não dá a voz. O legal das redes sociais é que ela potencializa as nossas conexões, né? Então ela amplia muito a propagação das nossas ideias, da voz, da marca, do que a gente pode ajudar os nossos clientes, né? E tem sempre a questão do contato humano, né? Que a gente está tentando manter esse contato, mesmo por meios digitais, né? Com Um certeza. exemplo por exemplo, um orçamento que um cliente pede para gente, né? Antes, talvez a gente iria até a pessoa, iria apresentar, já ia, né, conversar, tentar humanizar o processo, né? E Uhum, agora não tem como mais ter esse contato tão presencial. Então, a gente pode, de repente, mandar um vídeo explicando aquele orçamento, dizendo o valor, ou convidar para uma chamada de vídeo, que é tão fácil, né? Todo com mundo se certeza. fala pelo WhatsApp hoje. Mesmo se a pessoa não quiser ao vivo, você pode gravar, né? Uhum, E isso é muito diferente de, por exemplo, só mandar um PDF pelo e-mail, com né? A certeza. pessoa vai ver e vai ser só mais um orçamento. Então, a gente vai tentando adaptar, né, esse mundo que a gente está vivendo agora com as plataformas que a gente tem disponíveis para manter aquele toque humano, né, que a Total, gente que total. todo mundo gosta. É até uma das perguntas que fizeram ontem na rádio, né, durante a entrevista sobre a nossa live de hoje, com a CBN, eles perguntaram, o Gilson perguntou, ele conversando com profissionais, né, da arquitetura, da engenharia, comentaram que existe uma tendência muito forte à individualização, a pessoa ficar cada vez mais individualista, ficar na dela e querer o espaço dela e querer espaços que tinha essa tendência, né, de espaços mais compactos, que coubesse menor, mas que desse para aproveitar bem. E é muito bacana quando se fala de cenários e tendências, porque sempre que uma tendência vem muito forte, que eles chamam de macro tendências, levanta-se do outro lado uma contra tendência,
Então, ao mesmo tempo que a humanidade está passando agora, modernidade líquida, né, por essa questão de grande individualização, a contratendência disso é exatamente a colaboração. Então, a colaboração é uma peça-chave para os futuros desejáveis. Então, se a gente quer criar uma sociedade com abundância, em que a maioria, em que todos possam acessar certo recurso, certo serviço, todo mundo vai ter que estar colaborando. Então, esse é um movimento, por exemplo, muito comum em tempos de crise, que são os profissionais ou as marcas se juntarem para colaborar para conseguir sobreviver ao período de crise. Porque se todo mundo quisesse se fechar durante a crise e continuar competindo sem recursos, com a economia abalada, todo mundo ia acabar naufragando. Então, colaboração é a contratendência-chave e ela influencia muito o comportamento humano, né? Então, as decisões, essa questão de orçamento, a gente está muito mais flexível, né? Esse é o momento de criar pontes e de dar valor para todo esse lado humano, para empatia, que é fundamental para ter a colaboração, né? Sim. É, igual você falou, é uma contratendência, né? Ao invés da Uhum. gente se isolar, a gente está cada vez mais criando um coletivo, né? Exato, exato. E assim, nesse período, a gente tentar se manter como estávamos, né? Ou retornar como estávamos antes. É seguro pra gente? Não. Por mais contraditório que isso pareça ser, né? É normal a tendência das pessoas, é natural, ser humano, é instintivo querer buscar o conforto, querer buscar a segurança, mas a crença de que voltaremos a ter a vida como no século passado, que foi há 6 meses, em 2019, isso não existe. Isso é um mito, né? Isso não vai voltar a ser como antes. E o que que é perigoso neste pensamento, nesta crença? É a crise. Porque quando a gente se apega às ideias do passado e quer segurar as coisas como eram antes, a retornar àquele status quo, isso gera crise. E vários tipos de crise. Crise econômica, por querer manter a economia como era antes e não se abrir para a abundância de novos negócios que agora estão surgindo junto com as novas economias. Crises políticas, por querer manter o sistema como estava antes, sendo que agora a gente está vendo que não dá mais. Precisamos de novos modelos, novas formas de organizar a sociedade também, né? De repensar o poder. E também as nossas crises internas, que seriam as crises de ansiedade, as crises de saudosismo, as crises de depressão. Então, temos que encontrar um meio termo nisso, um ponto de equilíbrio, principalmente em relação ao presente, né? Que é a única coisa que existe. E se a gente está com o pensamento muito no futuro, vai gerar ansiedade, porque a mente não está aqui. Se a gente está com o pensamento muito no passado, vou ficar melancólico, outro tipo de crise. Então, não se apegar nem a um nem a outro, mas conseguir ver o futuro possível, o que está no presente, né? O que que dá para fazer com o que tem aqui. Aquela palavrinha que ficou na moda agora, né? O reinventar, né? Reinventar-se. Novo normal seria, né? Muito, muito. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as tendências para o futuro, né? Tanto Ah, no geral sim. quanto para a nossa profissão também. Com certeza, com certeza. Bom, eu selecionei algumas tendências. Vamos ver se vai dar tempo de falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? São 10 tendências e, retomando, não são previsões, são análises, né, de tendências de comportamento. 10 tendências sobre o futuro agora, durante e pós a pandemia. Duas tendências já muito bacanas, que já tem logo nesse início, a gente chama de macro tendências, porque elas vão mudar o formato das cidades e o comportamento das cidades. Então, são duas macro tendências em relação à nossa forma de pensar o que que é urbano, o que que é a cidade. A primeira delas é a tendência à distribuição e à descentralização. O que que isso quer dizer? De acordo com esse artigo do El País, de abril agora, as cidades como estavam desenhadas antes não já se repensava muito isso, na verdade, né? De manter as coisas no centro e as pessoas terem que se deslocar das áreas de fora para buscar certos serviços no meio. Agora isso não volta mesmo. Projetar cidades desta forma é totalmente contraproducente, é totalmente retrógrado. Principalmente a questão de serviços, de lazer, de cultura e de gastronomia. Não tem mais como concentrar tudo isso no centro das cidades. A gente vai ter que criar
os centros lineares, os centros de bairros, eu vou ter que ter tudo isso muito perto. Pelo seguinte motivo, as pessoas criaram uma grande tendência de comportamento de aversão a aglomerações. Então a gente não vai mais querer pegar ônibus, pegar trânsito, pegar táxi, pegar metrô, esperar num ponto de ônibus, esperar no terminal, não vamos querer essas coisas. A gente vai querer, no máximo, pegar minha bicicleta de máscara e ir até ali, ou ir a pé, atrás disso que deveria estar no centro. E muito conectado com isso, falando da descentralização, tem também uma questão, uma segunda macro tendência, que é em relação às grandes metrópoles. Então, junto com essa questão de querer uma aversão à aglomeração, as pessoas também têm uma grande tendência a não voltar mais para as grandes metrópoles, porque elas estão tendo essa chance de trabalhar no modelo remoto, né? Algumas grandes empresas já estão anunciando que elas não vão mais pedir para os seus funcionários voltarem para os grandes centros até o final de 2021. O que isso quer dizer? Pelos próximos 2 anos, grandes empresas nacionais e internacionais já estão falando: o que você faz como departamento de administração está sendo muito bem feito da sua casa, com a sua família, aí no interior, com a sua internet que está funcionando muito bem. Continue aí pelos próximos 2 anos, não precisa voltar para o grande centro. Isso vai remodelar completamente o comportamento de quem continua nessas cidades e de quem saiu dessas cidades. É um novo normal, realmente, né? Uhum. É outra palavrinha que entrou muito na moda, né? O home office, que muita gente nem pensava em aderir a essa tendência, né? E agora teve que aderir, teve que aprender uma nova forma de trabalhar, né? E Uhum. também ficando em casa, a gente percebeu mais a importância, né, de espaços bem planejados, bem projetados, com uma boa iluminação, com uma boa ventilação natural, com um bom mobiliário, né? Uhum. Então a gente aí mais uma vez provando como a nossa profissão é importante, né, para todos os aspectos, assim. Com certeza, com certeza. O papel do engenheiro e do arquiteto neste momento, porque enquanto a maioria das notícias, né, no jornal, nas profissões, estão falando de futuros prováveis e que os números são bem pessimistas, tem que ter nós no sentido de mostrar o que dá para fazer com tudo isso, né? Então, mostrar o que é desejável, o que é possível fazer com engenharia, com arquitetura, com design, com os nossos espaços. Isso leva a uma outra tendência, né? Muito forte também, que eu trouxe aqui para gente, que é uma tendência mais focada com a questão de construção civil, que é a reconfiguração dos espaços do comércio. Ou seja, nós precisamos redesenhar os nossos espaços, criando locais que tragam para os nossos clientes a sensação de estar em casa. Então, isso veio para ficar, porque, pelo menos pelos próximos 2 anos, as pessoas vão continuar com essa forte tendência de evitar aglomeração. Então, o que isso impacta na prática, na arquitetura? Bom, sabemos que a pandemia ainda vai continuar acentuando o medo e a ansiedade nas pessoas e também vai começar a estimular novos hábitos. Espaços como restaurantes, bares, academias, coworkings precisam redesenhar a sua forma de trabalho, o seu jeito de funcionar. Uhum. Sempre com aquele sentimento assim de estou fora, mas continuo em casa, Exatamente. protegido, né, de todos os perigos que estão aí, os perigos do vírus, né? E vem aí mais uma vez a nossa importância, né, de projetar aquele espaço com o mesmo aconchego que a pessoa tem em casa, né? Exatamente. Nós estamos Exatamente. vendo alguns exemplos por aí, né, William, assim, em jornais, de TV, né, na internet. E eu vi esses dias um exemplo muito interessante numa cidade europeia que o restaurante criou mini cápsulas com distanciamento fechadas, né? Com carinha de jardim de inverno, fechadas com vidro, né? Então, assim, o objetivo básico era isolar a pessoa numa bolha. Mas, Uhum. se você fizer isso de uma forma
que não tem o aconchego, a pessoa nem vai sair da casa dela, né? Então, o que eles fizeram? Deixaram com aquela carinha de vidro de jardim de inverno, escolheram mesas de madeira, porque a madeira remete, a textura da madeira remete conforto, o aroma da madeira remete, né, o aconchego, e o garçom vai servindo cabine por cabine. Então, eles pegaram algo grotesco para o ser humano, né? Meu Deus, uma bolha, eu vou ficar aqui numa cápsula, né? Uhum. E acentuaram através de um projeto de interiores muito interessante, né? Então, é esse tipo de adaptação que a gente vai ter que trazer, né, William, para os Com nossos certeza. projetos, para a nossa vida. E essa questão de pensar o comportamento é muito interessante, né? De que, apesar da gente se sentir dentro de uma cápsula de vidro e que talvez isso possa gerar alguma estranheza, agora isso, na verdade, virou uma necessidade se a gente quiser voltar a frequentar alguns espaços, né? Eu acho que eu vi uma imagem semelhante a essa que era ao ar livre, era isso? E o Era garçom o ar vinha e livre. ele entregava com uma bandeja e um cabo, né? Então ele entregava comida, assim, de longe realmente, são A outros adaptação, comportamentos. né? Sim. Uma curiosidade também, até que eu estava vendo em relação a projetos, né, de espaços, projetos da construção civil, no século passado e retrasado, tinham algumas casas e umas casas maiores, né, que elas já traziam uma pia e um lavatório como objeto central do hall de entrada, seja desses condomínios ou dessas casas. E olha que interessante, não era um lavabo isolado que eu teria que tocar uma maçaneta, tocar outra maçaneta para chegar até a água e higienizar as minhas mãos. Era assim, chegar no hall deste lugar e terem pias para as pessoas lavar suas mãos. O que isso mostra para gente já há 2 séculos e até mais, na verdade? Como a arquitetura, como o espaço construído, ele molda os nossos hábitos, certo? Uhum. Se a gente chega em um lugar e vê aquilo, nós já vamos instintivamente, não é? Então, a questão do lavabo é algo que a gente, como surgiu no comentário, né, do pós-pandemia, a questão do lavabo é algo a se repensar nos projetos daqui para frente, porque se ele está isolado, talvez a parte do lavatório pudesse ser colocado para fora, assim, né? E isso é algo para se pensar em muitos lugares, gente. Coworking, academia, com certeza. Alguns restaurantes já oferecem isso, né? Praça de alimentação, mas pensa isso agora. Você chegar já num prédio e E poder. de cara, né, já ter o espaço. Então, assim, os hábitos vão ser construídos com o que a gente projetar. Então, é bom a gente estar atento a isso para nós projetarmos bons hábitos para as pessoas, né? Hábitos desejáveis, com futuros desejáveis. Olha só, a Flávia falou que teve um show essa semana com todos em bolhas. É uma Olha que coisa. adaptação, né? Você havia comentado comigo também de um outro show, né, que seria feito online. Foi. É, uma questão muito forte para a gente observar futuros é olhar para a arte, né? Como que a arte está se comportando nesse momento, porque geralmente é a economia criativa que mostra as tendências que outros setores da economia vão acabar adotando logo em seguida. Então, por exemplo, em relação a shows e a eventos, é uma tendência fortíssima de que daqui para frente, com esse isolamento, a gente vai começar a ter cada vez mais experiências imersivas. Então, um desses exemplos é aquele festival. Nossa, eu vi hoje o nome do festival. Tomorrowland. Tomorrowland, isso mesmo, isso mesmo. O Tomorrowland, todo ano ele é presencial, certo? Este ano não vai ter o presencial, porém, o que eles fizeram para contornar isso? Estão vendendo convite muito mais barato, não vai ter limite de pessoas para participar do festival, porque ele vai ser todo online, as pessoas vão comprar o convite e acessar da sua sala. Então, vai assistir pela TV. Quem tiver uma TV 3D vai colocar os óculos e vai participar do festival e vai comprar normalmente, um dia, 2 dias ou 2 finais de semana. E isso é só o começo, né? Então, da mesma forma que as pessoas estão fazendo muita live, nos artistas, né, no começo da pandemia, e agora todo mundo está fazendo live, todo mundo está adotando a questão do vídeo, das videoconferências, e a gente tem que olhar também para o entretenimento, o que os shows estão fazendo, os artistas estão fazendo, porque é questão de 1 ou 2 meses a gente vai ter que começar a adaptar algumas coisas também. Então, trazendo isso para a parte da arquitetura, para a parte da engenharia, da construção civil, qual que é o paralelo que a gente faz, então, com essa imersão, né? Essa imersão nos espaços, essa imersão digital em espaço construído.
é o que eles chamam de espaços inteligentes. Os smart places, o paralelo à cidade são as smart cities, as cidades inteligentes, cidades conectadas, e tem muita coisa que vem junto com isso, sabe? Muitas tendências tecnológicas e que, em questão de... Isso vai ser muito acelerado daqui para frente, né? Então, por exemplo, assistentes virtuais, sabe? A Siri, a gente é acostumado, né, a falar de vez em quando, né, a trocar uma ideia com a Siri, pedir para ela fazer algum comando, certo? No momento que a gente está vivendo agora, das pessoas não querendo tocar muitas coisas, por que não criarmos portas que se abram, mais portas que se abram, né? De acordo com a nossa presença, utilizando reconhecimento facial, utilizando assistentes virtuais, porque a questão da digital mesmo é uma coisa que já vai ficar para trás. Não queremos mais ficar tocando para abrir uma porta, certo? É até um paralelo que eu fiz aqui, que eu vivo isso aqui em Maringá, no meu condomínio, eu gostaria de não ter que mais que passar por isso, é a questão do elevador. Sabe, já está na hora da gente, já chegamos num ponto de humanidade, de tecnologia, de termos alguns elevadores acionados por voz. A gente já é acostumado a fazer isso com o celular, então imagina como seria bacana você entrar no elevador e falar assim: oi, elevador, quero ir para o nono andar. E o elevador só te fala: ok, vamos para o nono andar. Fecham-se as portas, sobe, e eu não toco em nada, sabe? Isso com certeza, já já a gente vai estar vendo isso muito por aí, por causa dessa versão de tocar nas coisas, né? Porque senão chama o elevador, passa álcool. Abre a porta do elevador, passa Passa álcool, né? álcool. Se não é essa Empurra a pandemia, porta, são passa outras álcool. formas, né, de se contaminar também, né? Não só Uhum. o coronavírus, né? Então, é uma ideia muito É. inteligente. Existem até umas torneiras que são usadas em hospitais, que elas são acionadas ou por sensor ou por pedal, né? Uhum. E ela não desliga, que acho que é aquele tempo de 30 segundos, né? Que a gente tem que lavar a mão para ter uma boa higienização, se eu não me engano, é isso. Uhum. Então, ela não desliga enquanto você não terminou de fazer os 30 segundos de higienização, Da né? lavagem Então, nós já completa. temos aí pequenas adaptações de projeto para áreas da saúde, mas que a gente pode trazer também para o nosso dia a dia agora, né? Com certeza, com certeza. Até para trazer também um outro hábito que eu vi isso muito forte lá na Ásia. Eu vi isso muito forte no Japão, na Tailândia, em Singapura, no Camboja, que é a O questão dos William é sapatos. super viajado, gente. Tem uma experiência de viagem e de Ai, vivência maravilhosa, né? essa é uma paixão para mim, essa questão do nômade digital, né? Da gente poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet e eletricidade, mas se conectar e trabalhar daqui de Porto Rico, daqui de Maringá ou do outro lado. Mas assim, o que eu via muito são esses hábitos das pessoas e como que pra gente era algo até um ano e pouco atrás, quem que deixava de tirar o sapato para entrar em casa? Eram muitas poucas pessoas. Ou era alguém mais ligado ao yoga, ou alguém que com mais noções de higiene, porque hoje pra gente isso fica muito óbvio, não é? Que é uma questão de higiene. Antes não era. E o que que isso muda na arquitetura? Percebe na casa da maioria das pessoas, quando a gente chega, um pequeno hall que tinha na entrada, agora virou das peças chaves da casa, que é como se fosse uma câmara de transição, né? Você chega, você tá Área suja, área limpa, né? tira o sapato, tira a chave, deixa a bolsa, deixa a carteira, deixa o celular e entra só com meia. Uhum. Não é? E a roupa de baixo, praticamente, né? E já vai deixando as coisas na lavanderia. E, enfim, são hábitos. São hábitos, a gente tem que estar atento. Nós que estamos criando, que estamos projetando, né, para o futuro e entender o que isso vai representar aqui nas casas, né, aqui nas nossas casas. Uma outra tendência bacana também que me perguntaram ontem foi sobre o tamanho das construções, né? Se haveria uma tendência de diminuir, já tinha uma tendência de construir apartamento cada vez menor, e eu acho que isso tem muita justificativa lá fora, lá no Japão, que é um país pequenininho, tem que ocupar, dar um jeito de ocupar bem o espaço, mas aqui no Brasil a gente está vendo o quê? Que as pessoas não querem ficar num espaço tão apertado, trabalhando, estudando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, evitando sair de casa numa casa pequena. Então, isso é algo a se pensar também, como que a gente vai lidar com os projetos daqui para frente, né?
Em algumas plantas de apartamentos novos, a área de lazer foi super valorizada, né? Que são as sacadas gourmet. Então, nesse tempo de pandemia, já ajudou nesse sentido, né? Você pode ter o seu entretenimento em casa, né? Com Fazer o seu certeza, churrasco, com a família que mora com você, né? Então, essa tendência já colaborou nesse momento, né? com certeza. William, o Marcos Quente está perguntando para você como você vê o futuro dos shoppings, eventos, shows, cinema. Eventos e shows a gente já comentou um pouquinho, né? Uhum. Certo, o futuro dos shoppings, dos eventos e do cinema. Vou começar. Bom, dos eventos comentamos, né? Experiências imersivas, tecnologia digital, pessoas comprando TV 3D. As pessoas vão continuar querendo ter arte, vão continuar querendo filme, mas essa tendência de evitar aglomerações vai ser muito forte. Então, é difícil a gente ver pessoas querendo ir para um cinema num futuro muito próximo. Isso ainda é Depois de pouco liberados, provável. né? Isso. Em relação aos shoppings, essa já é uma discussão um pouco mais séria e um pouco mais antiga, que é nós aqui no Brasil, pelo menos, a gente segue muitas tendências dos Estados Unidos. Então, a questão de ter centros de compras voltados para a atividade apenas da compra, ela é muito pautada no que a gente viu lá fora, no que a gente viu nos Estados Unidos. O que já está acontecendo lá nos Estados Unidos, isso antes da pandemia? Shopping centers estavam começando a ser transformados em boulevares, em que o centro, o propósito da construção não é mais fazer as pessoas consumirem. Então, o nome já diz muito sobre o propósito daquele prédio. Se ele se chama shopping center, um centro de compras. E o que eles estão se transformando? Em centros de lazer e de entretenimento. Então, os shoppings, estão passando a ter, né, lá fora, isso antes da pandemia, menos lojas e mais áreas para as pessoas terem vários tipos de entretenimento, inclusive ao ar livre, né? Então, alguns shoppings tirando a cobertura, criando jardins, criando formas das pessoas passearem e aproveitarem mais, né? E essa é uma tendência que, com certeza, após a pandemia, a gente está vendo quais estruturas ainda fazem sentido e quais não fazem mais tão sentido. Então, não quer dizer que as pessoas vão deixar de comprar, mas ter um centro apenas para isso é algo que se coloca em dúvida agora. Porque será que eu quero sair da minha casa para ir para um centro de compras ou para um lugar que eu possa comprar talvez alguma coisa, mas o foco não seja esse, seja o entretenimento, o meu lazer, o meu espairecer, o meu tomar um ar livre, entende? Então tem muito a ver com o comportamento das pessoas, né? Eu sei que isso afeta muito a questão dos lojistas, mas as plataformas digitais estão aí para mostrar também que a compra online explodiu durante esses 6 primeiros meses já da pandemia. Tá todo mundo aprendendo a fazer compra pelo celular, né? Olha que comentário legal da Flávia. O cliente vai estar muito mais seguro, né, com essas novas plataformas e informado sobre aquilo que é realmente importante para ele dentro da sua casa. A gente acaba otimizando também mais o nosso tempo, né? Aqui em Uhum, Maringá, a gente já está numa fase assim que a gente não gasta mais 5 minutos para ir de um lugar ao outro, 5, 10 minutos, né? A gente já, dependendo do horário, já pega um certo trânsito, né? E isso uhum, é ruim para as duas partes, tanto para o cliente quanto para o profissional, né? E às vezes, lógico, tem coisa que não tem como a gente não sair e discutir, né? E resolver, mas o que puder ser discutido em casa, online, com o mesmo carinho que a gente tem com o cliente presencialmente, né? Por que não a gente com resolver, certeza, com né? certeza. Isso leva a uma reflexão também, Clarissa, que é o sentido do modelo de consumo do século passado, que a gente está entendendo que acabou agora em dezembro de 2019, o século passado, né? Essa questão dos horários, sabe? O horário de expediente, entrar às 8, às 9, sair ao meio-dia, entrar à 1 ou às 2, sair às 6, trânsito, congestionamento, acidente, atraso. Isso era uma lógica industrial. Esses horários bem definidos era da indústria. Copiamos para as escolas, copiamos para os escritórios e a gente nunca se questionou por que que tem que ser às 6 da tarde, hora de ir embora? Ou melhor, por que que eu tenho que ir embora? Aí agora a gente começa a rever tudo isso. Tipo, tô trabalhando em casa, ó, são 7h42, não peguei trânsito, porque não tem trânsito para ir do escritório
passando por um corredor até a minha casa, que é o meu quarto, entende? Então, a gente tem que aprender a fazer novas perguntas para desenhar melhores soluções de projeto, né? O Elton fez uma pergunta. As novas tecnologias teriam, então, o poder de redesenhar as estruturas comportamentais definitivamente? Eu vou falar de opinião daí, tá? Uhum. Eu não acredito que sejam as tecnologias que desenham o comportamento. Eu falo isso de uma ótica de futuros não desejáveis, tá? É o oposto, porque a gente chama de não desejáveis porque são os futuros que a gente não quer. Um parênteses para entender esse tipo de pensamento é se você assistir aquele seriado no Netflix chamado Black Mirror. O Black Mirror, ele tem esse nome, é um espelho negro, é um espelho preto. O que ele quer dizer? O que a gente não quer? O que a gente... Os futuros não desejáveis, com a tecnologia, eles mostram assim, se a gente tiver todo mundo, câmera na casa inteira, se todo mundo fosse um Big Brother, a gente ia querer isso? E é esse tipo de coisa. E, assim, o que acontece é que não é bem a tecnologia que está moldando o comportamento, são as escolhas que nós fazemos quando a gente tem acesso a essas tecnologias. As escolhas que nós fazemos quando a gente tem um poder, né? Porque a tecnologia na nossa mão, ela é uma extensão, né? Ela é uma extensão do que a gente pode fazer. Mas e o que a gente faz com esse poder? Então, eu acredito que continua sendo completamente humano. Completamente humano. Os nossos erros, as nossas falhas, as nossas escolhas. A tecnologia só potencializa isso, sabe? Até mais uma resposta aqui para o Marcos Kenge da Flávia. Na Alemanha, os cinemas removeram cadeiras dentro das salas para garantir espaçamento entre as pessoas. Aí Uhum. funciona o cinema normal, Uhum. porém com as cadeiras já corretas, no espaçamento correto para a pessoa já chegar e saber, eu tenho que sentar aqui, né? Não tem outra possibilidade. Essa é Perfeito. uma questão bem legal. E esse é o momento também de repensar o cinema também, né? Eu vi em alguns lugares fazendo aqueles cinemas com carros, igual década de 60, antes ainda, né? Eu Que as achei muito pessoas legal também. vão Tem com esse o carro gostinho ver de o cinema. nostalgia, né? E isso é uma Do tendência humano, né? forte. Isso é uma tendência forte de como as pessoas querem tentar manter o passado, ainda que ele não vá voltar, o que a gente puder criar novo, porém com alguma coisinha que remeta à nostalgia, isso é uma coisa que sempre vai estar com o ser humano, com certeza. E quais mais tendências legais que você tem pra gente, William? Olha, em relação ao desenho do comércio, vou falar de uma coisa bem específica, que são novos modelos de negócios para restaurantes. E que todo engenheiro e todo arquiteto que quiser continuar desenhando esse tipo de projeto para esses clientes vão ter que aprender como que funciona esse novo modelo de negócios, que são as Black Kitchens, ou as cozinhas fantasmas. Então, esse termo foi criado por um futurista agora, chamado Batgava, nesse ano, nesses 2 últimos anos, por causa dessa forte tendência que as pessoas estão agora de pedir comida em casa, pelo delivery. Então, essas cozinhas fantasmas, elas são adaptações dos restaurantes antigos, mas que não vão mais continuar, talvez, recebendo a mesma quantidade de clientes, ou que nem vão mais receber clientes daqui para frente, porque talvez vão ficar exclusivamente pelo delivery. E diz também que novas ondas da pandemia já são possíveis num futuro já próximo. Não se sabe ainda de onde que vai surgir, né, o novo epicentro. Então, para quem tem cozinhas, para quem tem restaurantes e quer continuar na ativa com seus negócios, talvez seja interessante conversar com o engenheiro, com o arquiteto e pensar como que eu consigo transformar um restaurante do modelo tradicional para esse novo modelo que está vindo agora, dessas cozinhas fantasmas. Porque a gente diminui o tamanho do espaço, a gente otimiza muito a questão dos funcionários, continua movendo a economia e continua funcionando, né, prestando o serviço do restaurante, mas nesse novo modelo. Porque esse é um serviço que com certeza vai continuar em alta. Então vale a pena rever o modelo de negócios e repensar isso junto com o seu arquiteto e com o seu engenheiro, como que faz para adaptar e continuar no mercado. E o arquiteto ele também ajuda muito, né, na questão de identidade visual, dessa parte da entrega, do delivery, né, todo esse material, esse kit que às vezes o
o dono do restaurante pode fornecer justamente para humanizar, né, essa entrega, não ser só uma entrega ali de embalagem normal, né? Com Pode certeza. criar um kit, alguns restaurantes já estão criando aqueles kits cozinha, a mesma comida que você come aqui no meu restaurante, que você gosta aí dentro da sua casa. Então, Uhum. da nossa profissão ajuda muito, né? Tanto a adaptar os espaços para essa Black Kitchen que você citou, quanto ao elaborar esse esquema do restaurante para poder humanizar e entregar para o cliente, né? Com certeza, com certeza. É conseguir entender o que que vai gerar valor pro nosso cliente daqui para frente, né? Quais os Uhum. sentimentos que ele está buscando, o que que ele está sofrendo e como que a gente pode amenizar, né? Então, realmente, a gente vai sentir falta, como a gente comentou, né, Clarissa, já tarde, a gente vai sentir falta do risoto X do restaurante meu favorito, mas olha que bacana, agora ele entrega os ingredientes preparados e eu consigo O mesmo ingrediente, né, cozinhar e que eu fazer uso no meu restaurante, eu a posso te mesma fornecer. qualidade. Isso. Já na quantidade certa, né? Para aqueles que não têm muita prática, todo mundo pode cozinhar em casa, né? Dessa forma. Aham. Eu tinha, bom, tem mais três tendências aqui no final. Será que eu resumo? Dou uma resumida nelas, Clarissa? Pode ser, aham. Legal citar todas, pode fazer. A oitava, essas três têm muitas conexões, viu? Tem muito a ver com o modelo de trabalho também. A oitava é o trabalho remoto. Já era uma tendência já faz algum tempo. Eu confesso que eu já eu já faço trabalho remoto desde 2017. É, eu confesso também que, ainda que esteja acontecendo toda essa pandemia, eu consigo ver muitas oportunidades, principalmente na minha área, que é a área do design de marcas, como as pessoas perceberam que elas precisam ter presença digital. Então, e como elas precisam reformular os seus negócios também, né? Então, a questão do trabalho remoto, ela acompanha a tendência muito forte de aversão a aglomerações e, além disso, também a questão de que as pessoas não querem mais se locomover, não querem mais estar em metrô, em ônibus, principalmente em horário de pico. Isso, com certeza, veio para ficar. Isso era uma alternativa e agora virou uma necessidade. A nona tendência fala sobre morar perto do trabalho, indo a ciclovias ou indo a pé. Antes isso era um objeto de desejo, né? Mas agora essa é uma tendência necessária para que as pessoas evitem também os meios de transporte. Então essa nona tendência vai fazer muita gente repensar, inclusive o modelo de trabalho, né? O modelo, as leis trabalhistas também, como que vai ser flexibilização disso tudo, né? E a décima, que passa por todos nós, é a educação. Como que é a educação do futuro? Quais são as tendências em relação à educação, né? A educação à distância, o homeschooling. Tem uma coisa que está muito certa, nesse ano pelo menos, que os países eles vão precisar alternar entre momentos de abertura e momentos de fechamento dos seus serviços novamente, né? E com isso, com essa velocidade toda, a gente vai validar se essas coisas estão dando certo ou não. A gente está validando se o EAD funciona para as universidades, se as crianças conseguem prestar atenção no homeschooling. E o que que eu trago para a arquitetura e para a engenharia nisso tudo? Tá todo mundo tendo que se adaptar, fazer seu escritório em casa, ali é a escola para o meu filho, ali, que sala que é? O meu filho está estudando na mesma mesa que eu estou aqui do outro lado trabalhando. Então, como que a gente vai conseguir adaptar esses espaços daqui para frente? E é o que eles chamam de smart places também, alguns espaços que são flexíveis para esses novos modelos, né? Então, com essa questão da abertura e do fechamento, com certeza, ainda que as escolas reabram, digamos, durante o verão, quando não sabemos se a pandemia diminui ou não, daqui a pouco já tem inverno de novo, tá tudo fechando novamente, e aí, nos preparamos? Então, temos que pensar, temos que Uhum. projetar para isso. Até a ideia dos mobiliários inteligentes, né? Uma mesa de Exato. jantar que vira um escritório, os mobiliários modulados, né? Para você transformar. Às vezes, por exemplo, você falou que em alguns países a gente não consegue adaptar ambientes maiores. Mas o que a gente Uhum. pode fazer para otimizar aquele apartamento que só tem uma sala e um quarto e um banheiro, né? Como que a gente pode transformar ele com ergonomia,
num Exato. espaço mais humano, que você consiga cumprir todas as suas tarefas do seu dia com conforto, com aconchego, né? Então, acho que nessa live ainda nem terminou, mas ficou muito claro como nós somos importantes agora, né? Nesse período, Com né? De certeza. adaptação. Não, realmente, Clarissa, não importa o tamanho da sua casa, não importa o tamanho do seu apartamento, se ele tem espaço, aproveite-o muito bem, crie essas áreas de entretenimento, de respiro, de descanso, trazer a natureza, né, o aconchego. Se o espaço é menor, vamos repensar esses móveis, vamos repensar o espaço aéreo que não está sendo usado, flexibilidade, com certeza. Tem vídeos muito interessantes no YouTube, né, de alguns canais que mostram como apartamentos minúsculos em Hong Kong, em Tóquio, conseguem fazer milagres. É uma sala 8 metros quadrados e a pessoa consegue ter 4, 5 ambientes e fazer tudo aquilo com o mesmo metro quadrado, né? Você citou até uma coisa muito importante que a gente não comentou, a questão do paisagismo, né, William? Eu tenho certeza que quem é acostumado, às vezes, a caminhar num parque, a Uhum. fazer um piquenique com a família, né, numa praça, tem costume de, às vezes, ir numa casa de lazer, que é na beira de um rio, na praia, né? E não está tendo esse privilégio agora, e sente muita falta de um verde, né? Como é importante a gente ter nossos pontinhos verdes dentro do nosso ambiente, né? Seja ele a casa, o escritório, como ele humaniza o ambiente, né? Isso Com faz falta. certeza. Quem não tem, faz falta, né? Com E é a hora certeza. agora de poder investir nisso, né? Ele humaniza, esse é total o momento, porque são necessidades humanas, né? Esse contato com a natureza e a arte, se não for a arte, o contato com a natureza em momentos de crise, a gente só tem conta, só tem os cenários pessimistas, né? Só coisa Realmente, ruim. esse é o momento. Daria até uma outra live, convidar alguém também da área de paisagismo para falar dessas de tendências, né? Questão E de temos, usar espaços que não estão sendo usados, com certeza. temos tantas aí variedades de espécies que sobrevivem bem aos interiores, né? Uhum, Então é só questão de ter um pouco de conhecimento e usar a sua personalidade para adaptar o seu cantinho, com né? certeza. Bom, William, estamos chegando ao final da nossa live. Ah, Infelizmente, o papo estava tão bom que a gente nem percebe, nossa, né? Que passou tava... voando. Eu queria te fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os nossos participantes das lives pela Leia. Tá. Você, William, o que você aprendeu assim de novo? Que você, a principal coisa que você se adaptou e aprendeu nesse período de crise? Uau. Bota a cabeça para pensar. O que eu realmente estou aprendendo é o valor do tempo e o valor das relações com as pessoas, o valor dos relacionamentos. Eu acho que são as duas maiores lições que eu aprendi já de março para cá, né, nesses 3, 4 meses de isolamento. O valor do tempo, porque não é só o nosso trabalho, mas é a nossa vida, a nossa saúde, e o valor dos relacionamentos, porque olha isso aqui tudo que a gente está fazendo, essa rede que a gente está se conectando, essa energia toda fluindo, esse conhecimento, o tanto que isso vai impactar positivamente na vida das pessoas, sabe? Essa está sendo a minha maior lição durante Legal. esse período, o valor dessas conexões. E qual que é o recadinho final que você tem para a gente perante essa crise, em todos os sentidos? Ah, vamos lá, trazer citações. Novamente, o Peter Drucker, citação dele. Ele já falou, né, que o futuro sempre vai ser diferente, o futuro ele não é previsto, ele é criado. Eu acho que o meu recado para isso tudo é: bora criar futuros desejáveis e possíveis. Bora projetar novos futuros, bora pensar o que que dá para fazer. Enquanto isso tudo acontece aqui, já estamos enviando foguete para Marte, já estamos conseguindo criar satélites para jogar Wi-Fi no planeta Terra onde não chega 3G e 4G, né? Tesla. Então, isso tudo é projeto de futuro desejável, é futuro possível e desejável, dá para fazer. Eu acho que o que fica assim é confiança, sabe? Eu sei que esse é um momento de crise, é um momento muito incerto, mas a confiança é a chave para o futuro. A confiança, a colaboração, é só confiando entre nós que a gente consegue fazer trabalho remoto, confiar que vão ser entregues no prazo, que cada um está dando o seu melhor, de forma humana, com empatia.
com conexão, valorizando, reconhecendo o valor dos profissionais, da nossa família. Eu acho que é isso. Vamos mudar as nossas lentes de como enxergamos o futuro e o presente. Mudar as nossas lentes. Deixar as lentes de futuro provável para quem precisa disso na profissão. Mas a gente precisa ajudar a construir. Então, é possível e desejável. Bora lá. Vamos com calma também, né? Sim. Sem apavoramento, que vai ficar tudo certo. E vamos junto, né? Vamos. Bom, queria muito, em nome da AYAN, agradecer a sua participação hoje. William, foi uma conversa deliciosa, assim, que a gente não viu o tempo passar. Com certeza trouxe muitos insights para a gente, né? Para a gente já botar em prática agora, amanhã, nas nossas vidas de trabalho, né? É uma oportunidade maravilhosa agora nesse tempo, a AYAN poder fornecer para todo mundo essa informação e você ter topado participar com a gente. Foi uma delícia. Com certeza. E o que vocês precisarem da gente, né? Que precisarem do William, ele está aí. A AYAN também está sempre de olho nos seus profissionais, pensando o que a gente pode fazer de bom nesse período, né? E quem quiser, aproveita, segue o nosso Instagram, que está tendo sempre um monte de novidade, um monte de informação para enriquecer a gente, tá? Lá na nossa biografia, no nosso perfil, tem um link que você consegue entrar em contato com a AYAN em várias formas, e-mail, WhatsApp, tem tudo lá, tá? E muito obrigada, William, por compartilhar os conhecimentos com você. Obrigado a todos. Obrigado a todo mundo que participou, gente. Obrigado mesmo. Muito obrigada a todo mundo que comentou, participou, contribuiu de alguma forma também. E é isso. Boa noite. Qualquer dúvida, continue mandando mensagem pra gente. Vamos manter. Sigam o William lá no Instagram, né? Qualquer dúvida que tenha restado da live. E vamos dormir com isso na cabeça, né? Pensando como podemos inovar no nosso meio de trabalho. Exato, exatamente. Sem crise. Isso. Obrigada, gente. Obrigada, William. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Boa noite.